Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós estamos estudando a respeito do evangelismo, e esse versículo aqui mostra, de uma certa forma, a forma de evangelismo que Jesus usava, o método que ele empregava para evangelizar, porque Jesus também foi um grande evangelista, um grande missionário, um grande apóstolo, um grande profeta. E a Bíblia fala aqui que o tempo de João Batista havia terminado, por isso que João Batista diz: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Ele veio ser o arauto de Jesus, ele veio anunciar, preparar, ser o precursor do Messias. E são as mesmas mensagens que os dois pregam inicialmente. João Batista também diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui Jesus, depois de ser tentado pelo diabo, ao iniciar o seu ministério terreno, inicia pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse era o método do evangelismo, essa era a substância que compunha o evangelismo de Jesus: arrependimento e fé. Outra coisa que é bom sabermos para o evangelismo é que Paulo, por exemplo, depois da sua conversão na estrada de Damasco, e ele repentinamente se depara com um clarão, com uma luz, e ele encontra-se com Jesus. Então ali ele tem uma transformação extraordinária e ele é chamado para o ministério. Romanos 1,16 ele vai escrever: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que Paulo escreveu que não se envergonhava do Evangelho? Porque naquela época o Evangelho era um motivo de vergonha e era um motivo de escândalo. E Paulo sabia que quando ele iniciasse o seu ministério, que o Evangelho seria um escândalo e uma vergonha, e seria totalmente contra a cultura atual. Por isso ele vai escrever: não me envergonhe, porque como um homem carnal, natural, ele teria todos os motivos para se envergonhar, se escandalizar, ou achar o Evangelho uma loucura. Por quê? Porque a verdade que eles criam na época de Paulo, porque a cultura estava inserida numa verdade que é totalmente contra a verdade e a cultura da Escritura. Por exemplo, para os judeus, crer que Jesus, o Galileu, filho do carpinteiro, que foi amaldiçoado numa cruz, morto e condenado por ser herege e blasfemo, crer que ele era filho de Deus, isso era um escândalo, isso era a maior das blasfêmias. Para os gregos, dizer que Jesus, aquele homem, aquele pobre desconhecido de uma terra longínqua, era o Deus encarnado, isso era uma loucura. Eles não podiam acreditar nisso. Por isso ele vai escrever em 1 Coríntios 1:22, nós pregamos o Cristo crucificado, e esse escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então Paulo tinha em conta que quando ele fosse abrir a boca para pregar o Evangelho, para ganhar almas, ele estaria enfrentando uma contracultura, a cultura da Bíblia, que seria a sociedade atual, a depravação do homem, a cultura, a lógica. Tudo isso seria gigante, seriam muralhas que Paulo teria que transpor para pregar o Evangelho. E nós temos que nos dar conta que nós estamos vivendo o mesmo cenário do apóstolo Paulo, porque a cultura da Bíblia, a filosofia, a política da Bíblia, é uma contracultura, uma contrapolítica, uma contrafilosofia, a do mundo e da sociedade. Então pregar o Evangelho, evangelizar, ganhar almas, não é fácil, e não é tarefa que se faz
intelectualmente. Para ele ganhar os gregos, como ele ganhou, para ele ganhar aquelas pessoas no Areópago e alguns judeus e até gentios, nada menos que o sobrenatural, que o poder do Espírito Santo foi necessário para ganhar essas pessoas. E só o poder do Evangelho, debaixo do Espírito Santo, poderá convencer essas pessoas. Na última aula nós estudamos e entendemos que a salvação é uma graça dada por Deus, que é conseguida pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E pela fé, nós, ao crermos em Cristo, somos salvos. A fé é um instrumento que leva a graça dada salvação. Então, para que as pessoas ímpias, pagãs e condenadas sejam salvas, precisam crer. Crendo, são salvas. Então, logo o evangelismo consiste em fazê-las crer, levá-las à fé. O que leva-as à fé? O que produz fé? Para que creiam, invoquem e recebam a graça, a salvação. Romanos 10:17, a fé vem, a fé é produto de ouvir, e o ouvir pela Escritura, pela pregação do Evangelho. O Evangelho pregado, proclamado, e a pessoa ouvindo, entendendo, recebendo, aquilo produz fé. E pela fé é salva. A proclamação do Evangelho. E como chegamos à fé? Como chegamos até a fé? Ouvindo o Evangelho. Mas tem outra coisa que deve acompanhar a fé, que deve acompanhar e que se entende quase como a mesma coisa: o arrependimento. É isso que Jesus disse: arrependei-vos e crede. Então, para que as pessoas cheguem à fé, elas devem se arrepender dos seus pecados. E às vezes acontece quase que simultaneamente, né? Fé e arrependimento, arrependimento e fé. Mas a pessoa, quando ouve, se arrepende e crê. Então, para que elas cheguem à fé, elas têm que se arrependerem. Se arrependerem do quê? Todo ímpio é inimigo de Deus, é filho da ira, por natureza. Anda segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos, que opera nos filhos da desobediência. É inimigo de Deus, faz a sua própria vontade, anda no seu desejo, é corrupto por natureza, filho da ira. Ele deve se arrepender, mudança de pensamento, mudança de coração. Coloca aí, arrependimento, mudança de pensamento, mudança da vontade, mudança da disposição do coração. Isso é o arrependimento. E quando uma pessoa se arrepende, ouvindo o Evangelho, ela é levada à fé. E se ela é levada à fé, ela invoca o nome do Senhor e ela recebe a graça, salvação. Então a conversão é evidenciada, ela se inicia, e a conversão é o mesmo que a salvação, que leva à salvação, através do arrependimento e da fé. Quando eu me arrependo e creio, recebo a graça, salvação. Então o objetivo do evangelismo é levar as pessoas à fé, porque pela fé todo aquele que crer será salvo. É levar a fé. O que produz fé? A pregação do evangelho. Mas o que também leva a fé? O arrependimento. E o evangelho anunciado, proclamado, o evangelismo deve consistir então em levar as pessoas ao arrependimento e à fé. Porque quando se arrependem da sua prática mundana, da sua maneira de pensar, da disposição do seu coração, quando se arrependem do seu estilo de vida pecaminoso, reconhecem a sua significância, quando se arrependem e creem, lançam o seu desespero, lançam a sua condenação, lançam a sua esperança, aliás, em Cristo, elas são salvas. Então o objetivo do evangelismo, todo evangelista, todo pregador num púlpito, todo pregador na rua, todo evangelismo coletivo, missões, consistem em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Foi isso que Jesus disse. O tempo está cumprido, o juízo vai vir, a ira de Deus vai se manifestar, o fim chegará. Como nos salvaremos? Arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam.
no Evangelho. Então, essas coisas produzem a salvação. Então, eu posso dizer que uma pessoa que se arrependeu e creu, ela se converteu, ela está salva. Ou está se convertendo e está iniciando a salvação. Qual a evidência? Quando ela se arrependeu dos seus pecados, convencida pelo Espírito Santo, mediante a proclamação do Evangelho, e ela é levada à fé, ela então se converteu, está se convertendo, ela então é salva, está sendo salva. Então nisso consiste, toda vez que você pregar o Evangelho a um não convertido, a um ímpio, a um ignorante, ou aquele que professa uma religião pagã, toda vez que você pregar, você tem que levar o pecador ao arrependimento e à fé. Só dessa maneira ele será salvo. Só dessa maneira ele será convertido. Se ele arrepender, uma mudança, não apenas agregar uma religião, não apenas envolver-se num trabalho eclesiástico, não apenas submeter-se a uma doutrina, e isso consiste no externo, religiões, ritos. A conversão ocorre quando há uma alternação, quando ele passa a odiar o que amava. Não é deixar de fazer, é odiar, disposição de coração. E amar o que ele odiava, as coisas de Deus. Então, logo eu entendo que todo homem que diz cristão, mesmo que deixou certas coisas, mas ainda as ama, ele não converteu. E todo aquele que diz cristão, que faz as coisas de Deus, mas não as ama, as faz aborrecendo, ele não converteu. Não ocorreu uma conversão, porque ele não se arrependeu com frutos e não creu com obras, porque Tiago vai dizer isso. Então esse é o nosso objetivo. Lembre-se todas as vezes que proclamar o Evangelho a uma pessoa, a um púlpito ou uma multidão, você deve levá-las debaixo da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito, deve levá-las ao arrependimento e à fé. Mas, agora, por que a maioria não se arrepende e nem crê e nem vem a ter fé? Por que muitas pessoas são fracassadas no evangelismo? Porque a maioria não se arrepende, uma mudança da disposição do coração, uma transformação, e nem é levada à fé, evidenciada por frutos. Por que as pessoas não têm se convertido de verdade? Por que os grupos evangelísticos, missões, individuais ou coletivas, não têm levado as pessoas a crer e nem a se arrepender? Porque há tantos grupos evangelísticos, de adolescentes, evangelismo com adolescentes, evangelismo em praças, folhetos, porque não resultam em nada? Excursões missionárias, gastam-se milhões fazendo excursões missionárias, levam-se grupos a países subdesenvolvidos, a países carentes do Evangelho, e eles gastam milhares de dólares e vão lá, e fazem a sua excursão missionária, e pregam, e distribuem folheto, voltam para casa. Alguns se gabam de ter havido salvação, mas a verdade é que nenhum daqueles foi salvo, nenhum nativo daquela terra passou a congregar numa igreja depois disso. Por que esses evangelismos em praça, com violão, andando pela cidade, não funcionam? Por que o evangelismo de entrega de folhetos muitas vezes não traz pecadores? E por que grupos de adolescentes não têm eficácia? Primeiro, porque esse método não é bíblico. Você não vai encontrar nenhum registro na Escritura onde grupos de adolescentes faziam evangelismo. O adolescente está aprendendo a virar homem. Aliás, não tem nem esse termo na Bíblia. O adolescente está começando a converter. O adolescente está em formação hormonal, física, psicológica, emocional, espiritual, e provavelmente ele nem sabe acerca de Cristo. Como é que ele pode ser o grupo de evangelistas da igreja? Se você vê o registro da igreja do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, quem era o grupo de evangelistas? Eram os adolescentes chamados Paulo,
Pedro, eram Estevão, eram João, Filipe, belos adolescentes eles eram, homens destros na Escritura, homens de envergadura espiritual, homens que andaram com Cristo, homens de autoridade espiritual. Não existe grupo de evangelismo de adolescentes usando camisas coloridas e caras pintadas, distribuindo folhetos em cidadezinhas do interior ou em praça pública. Isso não é método evangelístico, isso é invenção cultural, isso é cultura secular. Não há registro. Aonde os adolescentes estão aqui na Bíblia? Eles estão em casa. Eles estão se formando como pessoas, como seres humanos ainda. Estão aprendendo os primeiros passos na fé. Eles não têm estrutura. Como é que um adolescente vai evangelizar a cidade de Éfeso? Paulo diz, combati bestas em Éfeso, feras em Éfeso. O que é isso? O que são essas feras? O que são, a Bíblia diz que quando ele chegou em Atenas, o espírito dele se agitou, por causa da idolatria da cidade. A deusa Diana dos Efésios. Ou seja, as patentes satânicas que governam, que dominam esses lugares, não vão ser vencidas por adolescentes. Então isso não é método evangelístico. O adolescente não tem envergadura, não tem autoridade espiritual, não tem conhecimento de Deus, não tem o poder do Espírito Santo necessário para dirigir um grupo de evangelismo. No máximo ele pode aprender, participar, mas não liderar. Isso não é método, então isso não vai levar ninguém ao arrependimento nem à conversão. Por isso que a maioria desses evangelismos em praça com adolescentes ou excursões são um fracasso, porque primeiro não é método nem modelo bíblico. Não há registro disso em nenhum momento da história da igreja, e nem nas epístolas paulinas, e nem no livro de Atos. Segundo, o folheto. Eles poderiam distribuir zilhões de folhetos se quisessem, mas eles não substituíram o folheto pela pregação pública, corpo a corpo. Ele não substituiu o folheto pelos arautos, João Batista, Jesus, Paulo, Pedro. Então o folheto tem muito mais propósito convidativo, tem muito mais propósito divulgativo, tem muito mais propósito convidar, anunciar, tem outro nome, fazer propaganda da igreja ou do ministério, mas ele não é método de evangelismo bíblico eficaz, ainda que em alguns casos funcione, ainda que em alguns casos cause uma certa resposta. Não é método. E esse tipo de situações não funcionam, não levam as pessoas à fé e ao arrependimento. E a última é a famosa oração do pecador. Chamar as pessoas à frente, pedir para elas repetirem uma oração. Você quer confessar Jesus como Senhor Salvador? Jesus, quando foi pregar, disse isso. Quem quer me confessar como Senhor? Ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quantas pessoas já caíram nesse laço da oração do pecador? Quantas vezes você já viu isso? Ocorreu com você? Ou você pregou para uma pessoa e terminou? Você quer receber Jesus? Repita comigo essa oração. Peça para Jesus entrar no seu coração. E quando ela repete, mas com sinceridade, você ou o pastor declara ela salva. Está salva, se converteu. Ai, fulano aceitou Jesus, que coisa linda. Como é que foi? Ela estava lá no culto, ela chorou com a música. Eu falei, repete comigo essa oração. Ela repetiu. Ai, que maravilha, está salva. Quem te disse? Onde mostra isso na Bíblia? A evidência que uma pessoa é salva não é se ela repetiu a oração, é se ela creu, se arrependeu com frutos. Eu vou ter que ver a caminhada dela. Quantas pessoas não fizeram essa oração e vivem na igreja como demônios, como carnais e mundanos, mas estão salvos? Fizeram a oração do pecador, levantaram a mão no apelo público, vieram à frente, receberam Jesus com sinceridade, mas elas creram, elas se arrependeram, houve uma mudança na disposição do coração. Elas estão odiando as práticas carnais do mundo, estão amando a justiça de Deus? Não, então elas não estão salvas e nunca se converteram. Elas creram de fato na suficiência do sacrifício de Jesus?
Creram, elas professam fé em Jesus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, fruto, evidenciando a fé. Agora elas creem, elas professam, elas repetiram a oração, mas vivem como ímpios. Não se converteram, não foram levadas ao arrependimento. Por quê? Porque esses métodos, a oração do pecador, o folheto evangelístico, o evangelismo com adolescentes, as excursões missionárias, não estão produzindo fé, nem arrependimento nessas pessoas. O último e mais importante, por que elas não estão se arrependendo? Porque a maioria não se arrepende e nem é levada à fé. Por quê? Porque nós estamos vendo essa era de cristãos falsos, que professam fé em Jesus e Isaías, e Jesus então, em acordo diz, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adora, obedecendo a mandamentos que são mandamentos de homens. É exatamente a declaração de Jesus, o evangelho professado desse século, dessa era, desse tempo. Me honra com os lábios, Senhor, Senhor, mas o seu coração, o seu todo, o que consiste a um ser inteiro, mas a sua vida está longe de mim. A sua vida não é entregue, não é vivida para mim, não é convertido de fato e de verdade, mas com os lábios, Senhor, Senhor, me adoram. Esse é o evangelho atual. E os seus mandamentos consistem em mandamentos de homens, doutrinas, regras, normas, usos e costumes denominacionais. Nisso consiste a nossa religião, obedecer os credos das igrejas, submeter as doutrinas humanas e não a transformação de caráter de uma pessoa corrupta, depravada, recriada à imagem de Cristo para as boas obras. Não temos feito isso. É isso que tem ocorrido. Então, por isso, esse é o cenário. Nem se arrependem, nem creem, nem são levadas à fé. Por quê? Em última instância, o que ocorre? Por que não são levadas à fé? Já que é evangelizado a elas, já que é pregado a elas, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, se eu estou pregando, elas estão ouvindo, tem que crer. A Bíblia diz que quando eu proclamo o evangelho, elas têm que se arrepender. Então, se eu estou pregando, se eu estou saindo em excursão, enviando folhetos, usando grupos, pregando num púlpito, se eu estou anunciando corpo a corpo, a multidões a um só, por que eles não estão se arrependendo, nem crendo? Primeiro, pelo método que não é bíblico. Segundo, pela substância que consiste a sua pregação, pela substância do que está sendo levado. Se é de fato o evangelho, ela vai se arrepender. Se é de fato o evangelho, ela vai crer. Se é de fato as escrituras autênticas, interpretadas como elas devem ser, debaixo da unção do Espírito, elas vão se arrepender. Se é de fato explicado, discorrido, interpretado, como Filipe fez ao eunuco, as escrituras verdadeiras, elas serão levadas ao arrependimento e à fé. Então, se elas não estão sendo levadas, a falha está na substância do que está sendo levado. Não é o evangelho que está sendo pregado como método de evangelismo. Não é o evangelho que está sendo anunciado nos púlpitos. Não é o evangelho que está sendo anunciado nas missões, nos grupos evangelísticos, individuais ou coletivos. Porque se fosse de fato o evangelho, não seriam todos, mas haveria conversões genuínas, haveria arrependimento sincero e haveria fé acompanhada de fruto. Então a grande falha é que o evangelismo não consiste
em pregar o evangelho verdadeiro. Estão usando técnicas psicológicas, autoajuda, humanismo secular, ou uma falha na interpretação da Escritura, causando os resultados negativos que nós estamos vendo. E aqueles que não usam o método bíblico e não pregam o evangelho verdadeiro, não produzem arrependimento e fé, estão gerando uma geração de pessoas que adentram a igreja, mas não são salvas, são ímpios dentro da igreja. Por quê? Porque essas formas, presta atenção, essas formas, essas técnicas, esses estilos evangelísticos que as igrejas e a igreja contemporânea usa, ou esse método de proclamar a verdade a Cristo, até atrai pessoas, até atrai, até a maneira como eles são evangelizados até atrai. Venha para Jesus, Ele vai te dar uma vida melhor. Jesus te ama. Você está com problemas? Vem para a igreja, aceita o evangelho que eles vão terminar. Seu casamento está em crise? Que coisa ruim, né? Jesus pode solucionar e fazer tudo de bem para você. Até satanista atende uma proposta dessa, porque quem que está ruim não quer ficar bom. É o método de evangelismo. Não é o método, não é o princípio, ela até atrai pessoas. São métodos carnais. Por que são métodos carnais? Porque a propaganda que eu estou usando para atraí-los é para te satisfazer a carne. Está solteiro? Vai arrumar uma pessoa. Carne. Está triste? Vai ser feliz. Carne. Está com pouco dinheiro? Vai ter muito. Quem quer muito dinheiro? Carnais? Carne. Métodos atrativos carnais. Nisso consiste o evangelho contemporâneo. Nisso consiste. Então elas vêm, elas se batizam, fazem a oração do pecador, entram em algum cargo da igreja e nós as declaramos salvas. E por que elas são salvas? Porque repetiram a oração, ou porque mudaram algum hábito exterior, ou porque se batizaram. Mas elas não foram levadas à fé, nem ao arrependimento. Por quê? Porque o método que eu usei para trazê-las não foi a proclamação do evangelho, foi uma técnica carnal de autoajuda e bem-estar, que todo ímpio que passa dificuldade vai aceitar. E o que acontece com isso? Mateus 23, 18. Ai de vós, escribas, fariseus e doutores da lei, que percorrei o mar procurando um prosélito, para fazer um prosélito, e o tornais 2 vezes mais filhos do inferno. É isso que o nosso evangelismo moderno, contemporâneo, está fazendo com os pecadores. Eles já estavam perdidos, condenados na ignorância, mas ao anunciar esse falso evangelho, ao usar essa técnica carnal e dar a ele uma falsa segurança: ó, você está salvo porque se batizou, fez a oração do pecador, ou porque está congregando conosco, mas não há evidência da conversão dele, porque ele não se arrependeu, mudou o coração e nem creu com frutos. Nós então estamos fazendo 2 vezes mais condenados, 2 vezes mais filhos do inferno. E por causa desse método de evangelismo, o que nós temos? Centenas e dezenas e milhares de ímpios dizendo que são cristãos. Dizendo que são cristãos. Dizendo que são salvos. E não são. Você vai a acampamentos de igrejas, você vai a retiros espirituais de jovens, o que você vê é nada mais que celebração da
carne. O que você vê é a celebração da sensualidade feminina, o que você vê é a depravação masculina, você vê um bando de ímpios celebrando a carne, porque nunca ouviram o evangelho, nunca se arrependeram, nunca creram seguido de frutos. É isso que tem ocorrido, porque o método do evangelismo no púlpito ou o método fora do púlpito não é bíblico, não é o evangelho. Ímpios dentro da igreja, ímpios que nunca se arrependeram, nunca creram e nunca se converteram. Como eu sei? Não é a fé que salva, não é somente a fé que salva. Eu creio, eu digo que creio, eu aceitei a Jesus, eu fiz uma confissão, eu tenho fé nele, mas qual que é a evidência? A Bíblia diz que até os demônios creem. Você crê? Faz bem. Até os demônios creem. O Papa diz que crê. Os católicos dizem que crê. Os kardecistas dizem que creem. E até os demônios dizem que creem. E por causa disso são todos salvos? Vamos ver em Tiago capítulo 2, se todos são salvos. Rapidamente. Melhor, eu abro, você só anota, para ficar mais fácil. Tiago capítulo 2, o que diz? Veja só, no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha só, tem uma coisa aqui que nem vocês andam fazendo. Os demônios creem e tremem. Tem gente que crê e nem treme. Os demônios ainda, em alguns cristãos, estão na frente. Eles creem e tremem. Alguns nem tremem diante do nome do Senhor. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, é morta? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé nos consumou. Você disse que crê, os demônios também. Agora qual é a prova que nós somos salvos e que os demônios não são? Eles creem, mas não têm fruto, não praticam a justiça, não se arrependem, não mudam o seu caráter e nem podem mudar. E se nós somos como os demônios, cremos como eles, e não mudamos nosso caráter, nossa maneira de pensar, não há fruto em nós, vamos morar no mesmo lugar que eles, no inferno. Qual é a evidência que alguém crê? Qual a evidência que alguém confessou Jesus, aceitou Jesus, e que essa fé é uma fé salvadora? Quando ele diz, eu creio, os demônios também dizem, eu creio. Não, é quando a fé deles é evidenciada pelas obras. E obras, está dizendo, são obras sociais de caridade. Frutos. A fé é evidenciada por mudança. A fé é evidenciada por disposição nova no coração, novo pensamento. Há atitudes e práticas ímpias deixadas. Fé professada com obras. E atitudes justas que eu não fazia, alcançadas, praticadas. É assim que alguém diz que é salvo. Agora você vê milhares de igrejas e milhões de cristãos que se batizaram, dizem que creem, mas não há evidência na conversão. Escutam música mundana, ficam, se prostituem, vão a show. Eu fiquei impressionado quando eu estava almoçando ontem com um jovem e estava nesse restaurante passando um show de um grupo, de uma dupla sertaneja famosa. Ele me disse assim, com esse show, quando veio para Franca, a maioria dos cristãos da igreja que eu congregava iam nesse show. E se eu não me engano, até pastor ia nesse show dessa dupla sertaneja jovem que está estourando aí agora. E iam para lá. E não tinha a menor diferença do ímpio. Mas dizem que creem, se batizaram, receberam Jesus um dia, confessaram Ele publicamente.
não foram levados ao arrependimento e à fé, porque a maneira com que foi evangelizado não foi bíblica. Eles não ouviram o evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essas pessoas nunca se arrependeram e nunca creram, por isso nunca se converteram e não estão salvas. São ímpios dentro da igreja. E Jeremias chega ao ponto de dizer: o meu povo, o Israel, os cristãos da atualidade estão fazendo coisas piores que os ímpios. Porque eu conheço ímpios moralmente, socialmente, familiarmente, muito melhor que alguns cristãos depravados, que se dizem cristãos. Tiago diz isso. Veja o que é a vida deles. Se você está em Tiago, volta para Tito. Veja o que é a vida deles, no que consiste. Tito é atrás de Hebreus, Filemão, Tito. Anote 1,16. Você anota Tito 1,16. Olha o que diz deles. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Olha aqui, professam que o conhecem, professam que creem, professam que são convertidos, professam que são salvos. Isso é suficiente para Deus? A confissão pública, o batismo nas águas, tomar a santa ceia, fazer a oração do pecador, se dizer convertido, eles faziam tudo isso. Tito está dizendo, Paulo a Tito, professam que o conhecem, mas qual que é a evidência que eles não são salvos, ou que eles seriam? Está aqui, ó. Entretanto, o negam por suas obras, o negam por sua conduta, o negam pela sua maneira de pensar, o negam pela sua forma de viver, pelo seu estilo de vida. Não são salvos. E ele diz, e por isso que são abomináveis, desobedientes, e olha o resultado, se são salvos ou não, reprovados, não aceitos, não salvos. Isso é muito forte. Agora você anota aí Mateus 7, 21. Mateus 7, 20 e 21, só anota. Como eu conheço um cristão? Como eu sei que alguém é salvo? Quando ele se arrependeu e creu. A fé leva à salvação. Então o evangelismo tem que consistir que eles alcancem a graça, a exclusividade de Deus. Salvação. Deus que opera é gratuito. Como que eu chego à salvação? Por meio da fé. Quem crer será salvo. Então o objetivo do evangelismo é levar os pecadores a crerem, terem fé. O que produz fé? O evangelho, a proclamação. O que precisa fazer para alcançar a fé? O arrependimento antecede ou é simultâneo à fé. Para ser salvo, eu tenho que arrepender e crer. Jesus, Marcos 1, 14 e 15. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu tenho que levar as pessoas ao arrependimento e à fé. Quando eu prego o evangelho e elas se arrependem, mudança de coração, de pensamento e todo o seu ser. E creem, lançam sua confiança nos méritos de Cristo, não nas suas obras. Elas são salvas. Por que não têm crido? Porque toda metodologia que está sendo usada para atrair pessoas, ou não as atrai, ou atrai sem as converter. Não as leva ao arrependimento e fé. Não são bíblicas. E como eu sei que é bíblico ou não? Como eu sei que uma pessoa está salva ou não? Se ela crer, se ela arrepender. Então se eu dizer que eu creio e que me arrependi, eu já estou salvo? Não. Toda a crença e arrependimento tem que ser evidenciada. Pelo quê? Pelo fruto.
Como uma pessoa mostra que de fato ela crê e que de fato ela se arrependeu? Quando ela entrou numa piscina? Não. Quando ela veio à frente? Não. Quando ela levantou a mão? Quando ela repetiu a oração do pecador? Não. Quando? O que está escrito em Mateus, eu vou ler 7,20. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que ela dá. Pela mudança de vida dela. Pelas atitudes e o coração transformado. Pelo fruto sabereis que sou salvo. Como eu sei que alguém é salvo? Como eu sei que você é salvo? Quando eu olho para a tua vida. Quando eu converso com você 10 minutos e vejo o conteúdo das suas palavras. E o que tem as palavras? A Bíblia diz que elas revelam o coração. O que diz a boca, está cheio o coração. E o coração é o ser do homem. Na verdade, tudo aquilo que é proferido é o que ela pensa, deseja, o que ela é. Pelos seus olhos, pela maneira que você processa as situações, pela maneira que você veste, pela maneira que você lida com os pais, pela maneira que você lida com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a mulher. É dessa maneira que eu sei se você é salvo ou não, ou que é evidenciado sua salvação. E não porque você congrega, tem dons, prega, ressuscita mortos, batizou, fez a oração do pecador. Não é isso. Porque um verdadeiro salvo não consegue andar depravado. Um verdadeiro salvo tem temor a Deus e sabe que o corpo dele é templo do Espírito e não vai mostrar sensualidade. Um verdadeiro salvo não profere palavra torpe, usa sua boca para a edificação dos que ouvem. Um verdadeiro salvo vê o mal e se esconde. Um verdadeiro salvo é sincero, reto, íntegro e se desvia do mal. Um verdadeiro salvo perdoa. Um verdadeiro salvo ama. Um verdadeiro salvo, tudo que é puro, tudo que é virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupai o vosso pensamento. É um verdadeiro salvo. Um verdadeiro salvo peca? Peca. Um verdadeiro salvo falha? Falha. Erra? Erra. Comete delito? Sim. Mas permanece no erro? Não. Tem o pecado, a carnalidade, a depravação como estilo de vida? Não. Impossível. Impossível. Por quê? Porque ele foi transformado. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, não vos conformei com essa era, essa política, esse método de vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um novo convertido de verdade, um salvo, foi transformado a maneira de pensar, de ver e de viver, ainda que ele seja debilitado, fale, ele foi transformado uma nova criatura em Cristo. E isso é evidenciado pela vida dele. Como é que a Bíblia diz: se te ferirem a face, dê a outra? Como é que Jesus pode pedir algo desse jeito? Isso não é a política do mundo. Aqui se paga mal com mal. Você não tem qualidade suficiente para ser ofendido e responder abrindo para uma outra ofensa. Os salvos têm, os regenerados, que têm outra política, outra filosofia, outra mente, que têm o caráter de Cristo, eles o fazem. Isso é um verdadeiro salvo. Então, uma conversão genuína é evidenciada quando uma pessoa se arrepende e crê, dando depois disso frutos na sua fé professada. Então, isso não ocorre porque, como eu escrevi aqui, eu vejo um problema na substância, no conteúdo do que se prega. O método evangelístico é qual? Jesus te ama. Jesus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. A segunda igreja que eu congreguei, toda a pregação do pastor principal consistia em: Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida. Deus tem um projeto. Ele pregava um domingo sim, um domingo não, isso. 7 anos eu ouvi: Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Esse é o método de evangelismo. Jesus te ama, Deus tem um projeto maravilhoso. A oração do pecador
fazê-la confessar Jesus como Senhor e pecador? O que eu preciso fazer? As pessoas pregam assim, ó, você precisa ir para o céu, você precisa ser salvo. O que eu preciso fazer? Você precisa arrepender do seu pecado, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer aceitar Ele? Quero. Então repete comigo essa oração. E depois que essa pessoa repete a oração, nós falamos, ela aceitou Jesus, ela está salva. Essa é a substância do evangelismo. Que Deus é amor, que Deus ama, que Ele tem um projeto maravilhoso. A oração do pecador. Agora me diz uma coisa, quando você diz uma pessoa que Jesus a ama, você está levando ela a se arrepender e a crer? Porque é isso que leva à salvação. Quando você diz para um pecador depravado, ímpio, maldito, Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida, você está levando com esse estilo de evangelismo ela ao arrependimento e à fé? Não. Quem que vai ouvir que Deus tem um projeto maravilhoso vai se arrepender de alguma coisa? Qual pecador depravado que você, Jesus te ama, vai ser levado, ainda que em princípio esse método conseguiu salvar algumas pessoas, mas, e esse Jesus te ama também é Bíblia, porque está em João 3,16, mas não é essa no início do evangelismo, não é nisso que consiste a proclamação inicial do evangelho. Talvez quando eu discorrer, no tempo que eu estou evangelizando, eu vou mostrar o amor de Deus, mas como eu vou fazer um depravado se arrepender e crer, dizendo, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida, um projeto maravilhoso. Repete comigo essa oração. Ou dizer para ele, você está mal? Vai ficar bom. Eu falar que alguém está mal, ficar bom, não leva ao arrependimento. Deus vai te dar uma vida melhor, vai abrir uma porta de emprego, vai curar suas enfermidades. Pega um satanista que serve a Belzebu, que está doente, e eu dizer, vai na igreja que lá vão te curar sem pagar nada. Ele não está interessado em arrepender, ele não está interessado em Cristo, ele não está interessado na fé, ele só quer viver livre da doença. Pessoas estão vindo à igreja interessadas pelo que Deus pode dar, e não pelo que Deus é. Como é que elas vão se arrepender? Como é que elas vão se chegar da fé? Se o método de evangelismo é esse. Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Só não tem o salva, nem o voltará. Esse não precisa, porque esse não é popular. Salvar não, porque demora. Por enquanto vamos fazer o que ele faz agora. E voltará. Voltará também não fala, porque se falar voltará, tem que falar voltará, isso aí tudo vai ficar. Porque o que nós estamos ensinando para vocês, ele vai voltar e vocês vão ficar. Aí não pode falar nem salva, nem voltará. Por quê? Porque ninguém lá está salvo, e se voltar ninguém sobe com ele. Então, cura, batiza com o Espírito Santo, prospera, enriquece, abençoa, traz felicidade. Salva não, por quê? Porque aqui não tem nenhum salvo. E voltará também não, porque se voltar agora, ou qualquer outra época que ele voltar, ninguém vai subir. Entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o arrependimento leva-me à fé, a fé leva-me a receber a graça dada, a salvação, evidenciada por fruto, mudança, transformação, então eu sou salvo. E se as pessoas não estão sendo salvas, é uma falha na substância, no conteúdo do que está sendo levado como método evangelístico. E o método é esse. Como então, no que então consiste a pregação do evangelho verdadeira? Como então que eu levo uma pessoa ao arrependimento e à fé? Qual é a substância, já que não é essa? Jesus te ama, tem um projeto lindo, faz a oração do pecador, e se elas vêm e são atraídas, são carnais e não são salvas. Como então, o que é que eu preciso saber quando eu for evangelizar um contra um, num púlpito, numa missão ou num grupo evangelístico? No que consiste a pregação que leva ao arrependimento e à fé? Vamos ver.
5 minutos para você tomar uma água e você pode voltar. Então, no que consiste? Qual a substância do evangelismo bíblico? Como eu devo abordar uma pessoa? Pregar? Como deve ser a pregação para levar alguém ao arrependimento e à fé? Ezequiel 37, e eu vou ler a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Até aí. Aí o texto vai até o 10, sobre os ossos secos. Esse texto de Ezequiel 37, o Paul Washer gosta de usar ele muito como evangelismo e como pregação pública do evangelho a pecadores. O que ele menciona esse capítulo? Aqui é a condição de Israel, fala do exílio babilônico, né? E as promessas de Deus acerca de Israel. E eles estavam como ossos secos. Eles são o Israel perdido, morto, frio, e Ezequiel, o arauto, que ia proclamar a mensagem vivificadora a eles. E para nós é um tipo também do evangelismo, e tipifica Ezequiel como o pregador, como o evangelista, o missionário, e os ossos secos como as nações perdidas, os corruptos, os pecadores. E ao profetizar, a exposição da mensagem, o Espírito é enviado, aqueles ossos se juntam, formam um corpo e enchem do Espírito e são revividos. Assim é conosco. Quando pregamos o Evangelho a pecadores, eles se arrependem, creem, convertem-se, o Espírito os regenera e eles tornam a vida. Eles, como diz o apóstolo Paulo, ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas. Quando se ouve o Evangelho, o Espírito vem e transforma aquele pecador, ele é vivificado, ele de morto passa a vivo. Então vamos ver um pouco no que consistia esse ministério de Ezequiel, no que consiste o evangelismo. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Primeiro, meio de um vale é onde Deus nos conduz, é onde Deus nos leva a exercer o nosso ministério, num vale, depressão, queda. É nesse mundo caído, perdido. O nosso ministério atua neste mundo. Não esqueça disso. Muitas pessoas estão perdendo tempo, estão esperando uma coisa futura, vindoura, para saírem do lugar, para se mexerem, que não virá. Você vai executar a vontade de Deus aqui, porque Deus pegou Ezequiel e levou ele para o meio de um vale. É lá, ele falou, aqui vai consistir teu ministério. Então você obedece a Deus enquanto vivo, e esse vale é a terra. Aí Jesus vai dizer, devemos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia, vale, esse mundo caído, porque vem a noite, o final dessa era terrena, onde ninguém mais pode trabalhar, onde será tarde demais você executar. Então Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, vamos ficar no vale, no mundo caído, e aqui executaremos o nosso ministério. Você vai conviver com a sociedade corrupta, caída, profana e depravada, e leis anti-Deus, anti-família serão mais e mais aprovadas. Vale, foi lá que Deus
conduziu a Ezequiel. Deus vai te levar para os valados, Deus vai te levar para os becos, Deus quer que você esteja constituído em buracos, em favelas, onde há degradação, depravação, onde há corrupção, porque você é sal e você é luz. Segundo, no meio de um vale, e me fez andar ao redor, no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Esse vale continha ossos, e Deus fez Ezequiel andar ao redor, em volta, no meio, entre esses ossos. Nosso ministério consiste em atuar no mundo caído, mas Deus quer que nós andemos entre os ossos, que nós nos envolvemos com essas pessoas, que nós estejamos próximos. Não estou dizendo envolver com elas intimamente, envolver, estar próximos. Pastor tem que sentir cheiro de ovelha. Ministério não consiste em internet, em blog, em escrever livros, não consiste em filosofar, não consiste em teoria, não consiste em virtualismo. Eu tenho que tocar nos ossos, ter contato com os ossos. Deus me pôs em redor deles, entre eles. Como é que eu posso ter o amor de Cristo em mim, se eu não sei das necessidades alheias, se eu não conheço as dores das pessoas, se eu não sei o que elas estão passando? A Bíblia diz que Jesus, quando manifestou seu ministério, dizia, imovido de íntima compaixão. Jesus tinha contato com os depravados, com os corruptos, com os cancerosos, com os aidéticos, com os pobres. A Bíblia diz que Jesus era um Ezequiel, tanto é que foi criticado pelos fariseus. Ele come com prostitutas e publicanos, ele andava entre os ossos, tinha contato. A Bíblia diz assim, ó, vós sois sal da terra e luz do mundo. Não se põe uma lamparina debaixo de um alqueire, mas num velador, não se põe debaixo de uma mesa, não se esconde a luz dela. A mesma coisa, Deus não chamou você para ser omisso, não chamou você para ser negligente e calado. Tem que estar no velador, tem que estar brilhando entre a escuridão. E vós sois o sal. Se o sal for insípido, para nada presta a ser pisado pelos homens. O que o sal diz? Não é só salgar, o sal tira a corrupção. Então você, como sal, deve tirar a corrupção do mundo corrupto. Como? Estando entre eles. Olha só, me fez andar ao redor, entre, envolvendo, sobre, no meio deles. Então o evangelismo só terá êxito se você entender que vai conviver numa esfera corrupta, caída, e é aqui e agora que você exerce o seu ministério, enquanto é dia, porque vem a noite e a cera vai passar. Segundo, entre, se envolver com pecadores, não é virtualmente, não é num blog com 17, 18 anos, não é escrevendo livros para expor suas ideias, porque o que o mundo precisa não é das suas ideias, é do Evangelho de Cristo. É indo, tendo contato, principalmente os jovens. Eclesiastes 12, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. É hora de adquirir bagagem. Que pregador, que homem de Deus você vai ser sem bagagem? Vai ser um homem de Deus formado na frente de um computador? Na frente de um blog? Ou vai ser um homem de Deus formado em missões, em valados, em favelas, em presídios, em hospitais, tendo contato entre os ossos, aprendendo a amar, respeitar, ter paciência, se doar, se entregar, interceder, ter compaixão, investir seu dinheiro? Lembra do teu Criador, é isso, adquirir bagagem, marcas, não ser um profeta desse século virtual, eletrônico. Não é isso que consistiu o ministério de Jesus, nem o de Paulo. Esse povo quer imitar tanto os heróis da fé, quer imitar tanto os antigos, quer imitar tanto Cristo, mas não faz o que Cristo fez. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem está com publicanos e pecadores, o Filho do Homem no meio do lixo, no meio da depravação. O apóstolo Paulo morreu sem ninguém, sem nada, em açoites, em prisões, marcas e autoridade. Nisso consiste o ministério.
Agora o que eu vejo, o ministério atual, eles querem ser homem de Deus, querem escrever as biografias, citar textos de Wesley, citar texto de Edwards, citar texto de Whitefield, trazer de volta a reforma, trazer de volta a história da igreja, mas não quero viver nada do que eles viveram. Não quero passar noites em prisão, não querem passar noites em prisão, tomarem açoites, não querem orar horas e horas a fio, jejuarem, não, querem ficar no blog, querem blogar, querem mudar o mundo através da internet. Eu não estou dizendo que não é um meio para Deus alcançar as pessoas. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que é o meio para Deus alcançar. É um dos meios para Deus alcançar. Mas Ele vai alcançar através do que tiver conteúdo. E não qualquer coisa parafraseada, transcrita, sendo repetida. Mas sim vivida. Eram muito numerosos na superfície do vale. Eram muito numerosos. O que Deus mostra para Ezequiel? Incontáveis ossos, incontáveis pecadores. Não temos a ideia da perdição do mundo, não temos ideia do contingente que está perdido. Se nós formos olhar os milhões e até bilhões que não conhecem a Cristo e estão em total perdição, o que dirá dos que dizem que conhecem, que o professam, mas nunca foram de fato convertidos? Esta era a visão de Ezequiel. Muito numerosos, muitos ossos. Então nós temos que ter em mente que são almas incontáveis. Quando Jesus foi e diz, veja os campos, olha as searas, vede os campos brancos estão, está madura a seara. E depois ele vai dizer, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Essa é a atual condição da humanidade. Então, em vez de ficar fazendo somas, blogs e artigos e coisas, deveria se chorar pelo estado da humanidade depravada, corrupta, cega, morta nos delitos. E são números incontáveis de ossos, de almas perdidas. E deveria ter alguém dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, chorando por elas. Devia ter alguém como Jeremias chorando, Ezequiel se posicionando na brecha, Paulo chorando pela perdição dos ímpios, dos patrícios, dos gregos, dos gentios. Por quê? Porque o número é muito alto, e se tivéssemos em conta o valor que uma alma tem, uma só alma tem, sairíamos de trás da cadeira, do escritório, do papel, do conforto, do comodismo, do virtual. Iríamos fazer como David Brainerd, me leva para as cavernas do ermo, para os confins da terra, me leva para longe de tudo que se chama conforto terrestre, me leva para longe dos meus amigos, mesmo os mais anelados de todos. Adeus amigos, adeus família, adeus mundo, porque se isso servir para o progresso do reino de Cristo, assim eu farei. Muito numerosos. E a Bíblia diz aqui, eram muito numerosos, versículo 2, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos, não só secos, presta atenção, mas o estado daqueles ossos era sequíssimos. Ezequiel teve em mente do que ele estava lidando. Estava há muito tempo mortos, o calor, o tempo havia castigado, tirado todo o líquido da medula, toda a umidade, estavam sequíssimos. Então ele faz questão de retratar, não estavam só secos, mas sequíssimos. É o estado da depravação, da corrupção, da pecaminosidade do homem, sequíssimo. Ou seja, os homens estão totalmente perdidos, são totalmente corruptos, são totalmente culpados. É isso que quer dizer sequíssimo, atual condição da raça humana, os filhos e descendentes de Adão, totalmente perdidos, sequíssimos, não tem qualquer
qualquer maneira deles serem salvos. Estão completamente cegos, completamente perdidos, e isso significa sequíssimos. Assim é a condição do pecador, do homem perdido, do homem sem Deus, daquele que está debaixo da ira, daquele que, que sofre os efeitos do pecado de Adão. Ele está totalmente corrupto, totalmente condenado, não há qualquer esperança para ele, ele está completamente morto. Isso é sequíssimo, morto nos delitos e nas ofensas. Aí Deus vai perguntar algo a Ezequiel no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Aí essa escritura vai revelar qual é o único agente que pode fazer os ossos reviverem. Qual a única força que pode alcançar pecadores? Qual a única maneira de salvar, já que nosso evangelismo é tão fraco, não conseguimos salvar um parente, uma mãe, um filho, um pai, um pecador, um colega de trabalho, de escola, um vizinho. Uma missão, muitas vezes não se tem resultado. Por quê? Porque ele pergunta, filho do homem, pode esses ossos reviver? Ezequiel diz, tu sabes. É como se estivesse dizendo assim, Ezequiel, como poderiam esses ossos reviverem? Como poderiam esses pecadores depravados e corruptos serem salvos? Como eles poderiam ter alguma chance? Ezequiel vai dizer, tu sabes, só o Senhor tem esse poder. É isso que quer dizer. Como esses ossos poderiam reviver, dado o estado que estão sequíssimos? Ezequiel diz, só o Senhor, só o seu poder, só o teu Espírito pode revivê-los. É isso. E aqui Ezequiel está transferindo a responsabilidade para Deus e está nos ensinando a obra da salvação no seu evangelismo. Você não vai levar pecadores ao arrependimento nem à fé, se não for debaixo da demonstração de poder, se não for a ação de Deus no seu ministério sobre o pecador, ele não pode reviver. Pode esses ossos? Não tem qualquer possibilidade desses ossos reviverem por artifício humano, meu Deus. Só o teu poder, só o Espírito Santo, só a ação sobre-humana, só o poder extraordinário de Deus pode reviver aquilo que está corrupto e morto. Saiba sempre disso. Não é técnica, não é psicologia, artifício, argumentação humana que poderá salvar pecadores e que pode consistir o seu evangelismo. Só o sobrenatural de Deus. Aí Deus vai responder, como se Deus dissesse, está certo, é a minha soberania, é o meu poder. Aí ele vai dizer, e disse-me Deus, profetiza a estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí o que Deus responde? Ezequiel, sim, só eu posso salvar, só eu tenho poder para transformar. É uma obra que compete ao Espírito Santo, é uma obra que é sobre-humana. Perfeito. Mas eu vou usar você como meu canal para salvar. Eu vou usar você com a proclamação da mensagem. E quando você proclamar, o meu Espírito trabalha nesses ossos. Só eu posso salvar, sim. Só o sobrenatural, só o poder divino, sim. Mas mediante a proclamação da minha palavra dos seus lábios. E aqui então começa a pregação. Disse ele, profetiza esses ossos, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Profetiza,
eles vão reviver pelo meu poder, sim. O meu sobrenatural, sim. O meu Espírito os regenerará, convencerá, transformará e salvará. Essa obra depende única e exclusivamente de mim, sim. Agora, para que isso ocorra, profetiza. Ide e pregai a todo o osso seco da terra. É na pregação que eles serão salvos. Então Ezequiel vai pregar. E o que vai levar a obra sobrenatural salvá-los? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então agora Ezequiel vai fazê-los reviver, se eles arrependerem e crerem. Então, filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Perfeito. Agora vai começar a pregação. Como se prega um osso seco? Como se faz um osso seco se arrepender? Como faz um osso seco crer? E assim ter o sopro do Espírito e eles reviverem, sendo salvos. Primeiro, o que consiste ser osso seco? Corrupção, pecado, condenação. Isso entende-se, isso compreende osso seco. Agora, como eu vou um osso seco e digo: osso seco, Jesus te ama. Vai levar o osso seco ao arrependimento? Ah, eu sou seco? Quer dizer que Jesus me ama eu sendo doente, enfermo? Não, não, não. Ser seco significa depravado, corrupto, imoral, adúltero, mau. Ah, Deus me ama sendo corrupto, adúltero, mau e perverso? Que bom. Então não é assim que se faz um osso seco reviver, dizendo que Jesus o ama, dizendo que ele tem um projeto maravilhoso. O que vai levá-lo então ao arrependimento e à fé? Todo osso seco não sabe que está seco, não sabe que é condenado, não sabe que é depravado. Então, como ele vai se arrepender se eu te dizer: do jeito que você está, Deus ainda te ama. Não só não vai levá-lo ao arrependimento, como vai fazê-lo continuar no estado que está. Mas se eu estou tudo assim e ele ainda me ama, então não necessita mudança alguma em mim. Se eu dizer que Jesus ama, vai trazer conforto a ele. Então como é que se prega para levar ao arrependimento? Dizer, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 6, 23, osso seco, o salário do pecado, o estilo de vida que você vive, é a morte. É assim, eu vou mostrar para ele a depravação que ele se encontra, para que ele venha se arrepender. É nisso que consiste o Evangelho, a um pecador. Eu vou levá-lo a ver como ele vai se arrepender, se ele não sabe que precisa se arrepender. Se ele não vê falhas e dolos nele. Eu vou demonstrar nas Escrituras que ele está seco, que ele está morto, que ele carece de ajuda, que ele está condenado. Primeiro, todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos, você está incluído. Todos estão debaixo da lei do pecado. Todos estão sob transgressão. Você é um transgressor, um iníquo. Você está debaixo da lei do pecado e você quebra as leis de Deus diariamente. Aí no que isso consiste? Você está trabalhando com o pecador, você está evangelizando, dizendo: todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Por isso você é um osso seco. Ah, é? E no que isso consiste? Que o salário do pecado, de quem peca, dos ossos secos, desse mundo corrupto, é a morte, a condenação. Esse pecado, osso seco, ímpio, leva à condenação, leva ao juízo de Deus, à violenta ira de Deus. Olha o processo do evangelismo. Eu não estou confortando o osso dizendo: você é osso seco, corrupto, depravado e imoral. Deus te ama, confortando. Eu estou mostrando para ele: veja a sua vida, veja o seu estado,
É como se eu estivesse indo lá no chiqueiro do filho pródigo, aberta a porta, com licença, filho pródigo, tudo bem, pode entrar, fecha a porta, e entrasse, filho pródigo, como é que está a tua vida? Está tudo bem? Eu tenho estado bem. Não, filho pródigo, deixa eu dizer uma coisa, você já viu onde você está sentado? Aonde? Você já viu o que você está comendo, filho pródigo? Você já viu que roupas você está vestindo, filho pródigo? Filho pródigo, você está no chiqueiro, você está morrendo, você está mofando, sai daí, filho pródigo, você está em desacordo com tudo que é reto, moral, justo, então caindo em si, saiu do chiqueiro. Agora você chegou lá, que casa bonita, filho pródigo, como Deus ama você pelo estado que você está vivendo. O filho pródigo continuaria no chiqueiro que ele está, e não seria levado ao arrependimento. Então o propósito do evangelista é mostrar para o pecador qual o estado que ele está, debaixo da ira de Deus, que ele pecou, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário disso, a retribuição, vai ser a morte, a condenação. Dizer para ele também, o que está em Romanos 5,12, pode anotar, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, logo todos morreram. É assim que se aborda um pecador, por um homem. Eu vou explanar para ele o pecado original, as consequências e o efeito da sociedade moderna. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado de Adão. Vou discorrer com ele da queda, vou mostrar para ele o plano original de Deus no princípio, a queda, essas consequências, e o fruto da queda em toda a raça humana. Então Romanos 5,12 diz, por um homem entrou o pecado, e logo todos pecaram, e com o pecado a morte. Então todos estão com essa contaminação, e todos estão debaixo da morte eterna. Assim eu estou mostrando para o osso seco que ele está morto, que ele está debaixo de juízo, que ele está condenado, que ele é depravado, que Deus o reprova em todas as suas ações, que Deus não o ama como ele está vivendo. Eu mostro que ele está correndo risco de vida, e risco de perder a vida eterna. Olha o método. E isso não é dizendo um outro versículo, é explanando com ele, ensinando nas escrituras a condição da raça humana e a condição dele. Veja, por exemplo, João Batista, quando ele diz, raça de víboras, arrependei-vos, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Olha como ele tratou, olha como foi o método, raça de víboras. Isso está intitulando, vocês têm uma natureza como de uma serpente, Satanás, caída, corrupta. Aí ele vai dizer, produzir frutos dignos